Olá, seres infinitos! Bem-vindos mais uma vez ao canal Coração. E um feliz 2022 para você, para os seus entes queridos. A pessoa aqui, né, dia 7 de setembro, desejando um feliz 2022. Porque até então, nesse ano, eu ainda não tinha feito vídeos, né? O último vídeo que eu fiz aqui foi em novembro de 2021. Então eu vou iniciar esse vídeo aqui trazendo um pouquinho das atualizações, dos bastidores, do que aconteceu nesses últimos 9 meses, que eu acabei deixando para este momento, retornando neste momento, né? Aí quando eu falo 9 meses, me vem a música do El-Chan. Depois dos 9 meses você vê o resultado. Mas não foi isso não, gente. E além das atualizações que eu vou fazer aqui, vou tentar ser o mais breve possível. Eu vou falar sobre o Centro de Inteligência, porque foi o tema que eu tinha prometido em novembro de 2021. E como a Pumster, tudo que ela promete, ela cumpre, eu vou falar hoje sobre esse tema. Mas começando aqui um pouquinho com a questão desse gap, né, de 9 meses entre os vídeos, vou fazer uma recapitulação com vocês. Bom, tudo começou lá em novembro, né? Novembro foi o último vídeo que eu gravei. E eu fazendo o roteirinho aqui, eu lembrei o que aconteceu em novembro. Novembro eu estava muito exausta. Emocional e profissionalmente. Não digo nenhum caso de burnout, porque ainda bem, né? Quando eu decidi fazer essa mudança da área empresarial para a área das terapias, uma das principais coisas que eu tinha em mente era essa questão da qualidade de vida. E hoje eu tenho uma qualidade de vida muito mais balanceada. E então não era um caso de burnout, mas ser terapeuta exige muito da gente também, emocionalmente, mentalmente. Então, e eu também tava com umas questões familiares na época que estavam me desgastando bastante também. E daí, em novembro, eu decidi que eu ia tirar férias em janeiro, né? E janeiro todo. Então, o que eu comecei a fazer em novembro foi me organizar em relação aos estudos que eu tava finalizando no ano passado, me organizar em relação às pessoas que eu tava atendendo para finalizar, não deixar, né, ninguém nesse gap temporal também, eu pensei ficar tranquilo. E em seguida, quando vieram as festas de Natal, que eu já tava toda organizada, tudo fechadinho, no dia, eu acho que foi dia 26 de dezembro, um dia depois do Natal, eu estava com o meu celular novo, com uma câmera maravilhosa, aquele Note 10 Plus. E o que acabou acontecendo foi que eu tava na praia e minha sobrinha canina, ela saiu correndo assim, e eu tava com o celular no bolso, ele voou. E daí quebrou o celular. Então meus planos de filmagem, que eu ia filmar até nas viagens, coisinhas assim, acabou indo por água abaixo. Eu acabei pegando meu celular antigo, né? Mas daí eu resolvi também curtir. Eu pensei assim, foi um sinal. Resolvi curtir as férias sem me comprometer também em ficar parando pra fazer roteiro, pensar em vídeo. Mas foi muito bom esse período aí de finalzinho de dezembro até final de janeiro que eu fiquei de férias. Eu fiz viagens com minha família, fiz viagens com amigos e a última viagem para encerrar assim que eu quis fazer, eu fiz uma viagem sozinha. E foi muito gostoso. Sozinha, assim, no sentido de... Eu fui com uma agência de viagens. Geralmente, quando eu faço viagens sozinhas, eu vou com agências, né? Porque daí, qualquer perrengue, qualquer coisinha, a agência te ajuda lá. Mas eu não fui com não chamei nenhum amigo, ninguém pra ir comigo, porque eu queria ir sozinho. Não sei se você já teve essa experiência de viajar sozinho, mas eu recomendo super duper. Porque tem um detalhe quando a gente viaja com a família, com amigos, é muito gostoso. Mas a gente tem a questão do grupo, né, do social ali. A gente muitas vezes acaba fazendo em boas partes da viagem, boas partes dos momentos, coisas que não necessariamente seria do nosso gosto.
E daí quando você vai viajar sozinho, tem um passeio ali que você não tá afim, você não vai e tá tudo bem, né? Não que a gente não fale, né, nas viagens com amigos e parentes, quando não tá afim de alguma coisa, mas você fica mais coibido, né? Em alguns momentos. Então, pra mim, viajar sozinha é muito libertador nesse sentido. E eu fiz essas viagens, foi maravilhoso. E retornei, né? Em seguida, foi no meio dessas viagens, na verdade, que eu iniciei o processo da Emirates. Para quem não sabe, a Emirates é uma companhia aérea, né, lá dos Emirados Árabes, com sede em Dubai. E não lembro, pra ser bem honesta, se eu já comentei com vocês que no passado eu tentei algumas vezes para ser comissária na Qatar Airways. E uma vez eu já tinha tentado também lá em 2018, 2019. 2019, foi antes da transição de carreira. Eu também fiz processo seletivo para ser comissária internacional, né? Então, minha base seria Dubai e eu ia morar e viajar. Para quem não sabe, eu antes de me tornar, né, terapeuta, eu era da área de relações internacionais. Porque o meu sonho de vida mais antigo é viajar o mundo. E o ano passado, aquilo que eu falei que eu estava mais exausta, né, mentalmente, tudo. Por mais que eu amo demais, eu sou apaixonada pela minha profissão de terapeuta hoje, é uma coisa que eu falo que muitas vezes eu saio do atendimento com mais energia do que eu entrei. É uma coisa incrível, assim, quando a gente faz o que a gente ama, como é doido isso, né? Eu amo muito, mas algo dentro de mim tava muito incomodado, assim, de eu estar mais em casa, mais parada, né? Por mais que eu estivesse atendendo, fazendo as coisinhas, tava aqui em São Paulo só, né? E veio muito forte essa coisa das viagens. E eu atendo uma pessoa maravilhosa que eu acompanhei o processo dela. O processo dela começou em novembro. E ela passou, hoje ela tá morando em Dubai, já até tá tirando as primeiras férias dela. Mas foi engraçado que, pelo fato de eu acompanhar o processo dela, eu acabei rea, reanimando, assim, sabe? De será? Será, né? E se, né? E eu gosto muito. Eu não sou uma pessoa muito apegada com as coisas. Então, por mais que eu amo muito a área das terapias, né? Veio pra mim muito forte de eu tentar novamente fazer esse processo seletivo e se fosse pra ser, seria, né? Eu até pesquisei, uma das coisas que eu vi, eu percebi que tinham pessoas que eram comissárias e viam algumas meninas que eram tarólogas no tempo extra, né? Eu continuaria atendendo porque é uma coisa que eu amo muito fazer, mas ia ter esse outro lado dessa realização desses sonhos muito fortes que eu tenho, né, em relação à viagem. E daí foi é um processo bem longo, de espera, na verdade, porque o processo em si, ele dura alguns dias, você vai passando, faz a entrevista final com o pessoal, né, tudo em inglês isso. Só que o retorno da resposta para cada pessoa que fez o processo ali vem num período específico. E eu fui a última a receber a resposta. Foi muito doido, assim, porque eu conhecia uma das pessoas desse processo que eu conheci depois do primeiro dia. Ele ficou na minha casa, ele foi a primeira pessoa a passar em fevereiro. A gente fez o processo em janeiro, ele foi em fevereiro. E o meu, eu recebi a resposta só finalzinho de maio, né? E daí, por essa questão também, eu tava no processo da Emirates, ainda atendendo, fazendo minhas coisinhas, mas com aquela ansiedade, né? E foi um dos motivos também que eu decidi nesse período de janeiro até maio, eu não quis fazer vídeo aqui, porque como é uma empresa bem tradicional,
a gente fica pensando, né? Ai, será que os recrutadores vão olhar os vídeos, alguma coisa assim? Então, foi o momento que eu resolvi também dar um intervalo dos vídeos aqui. E continuei, né, fazendo minhas coisinhas, vivendo a minha vida de uma forma mais privada. Eu voltei a fechar meu Instagram, que eu utilizava também, tanto como profissional como pessoal ali. E foi, assim, foi um processo bem intenso. Não passei, como eu comentei, né? Eu recebi dia 6 de maio a resposta e foi uma negativa, né? E daí quando eu não passei foi bem um baque, bem gigante, porque eu de certa forma já tava me preparando totalmente ali, né? De várias formas, porque é uma mudança muito grande. Você vai morar em outro país, vai mudar toda a sua vida, né? Sua maneira de viver a vida, porque a profissão comissário, ela é algo que você não tem uma rotina. Isso me encanta. Hoje, como terapeuta, eu também não tenho tanta essa rotina. E eu tava meio que preparada pra lá, né? E daí quando veio, por mais que eu ainda tivesse os planos aqui da terapia, é meio que um processo de luto também que você tem que viver, né? Pra mim é um dos sonhos mais antigos que eu tinha, mas nada temo. Nesse meio do processo, eu acabei também conhecendo uma pessoa que hoje eu estou namorando. A gente oficializou no dia que eu recebi, porque a gente começou a sair em março e foi se envolvendo e tudo, e eu contei pra ele, né? Olha, eu possivelmente posso mudar a qualquer hora. Eu posso receber uma resposta que eu tô aguardando e ter que mudar pra Dubai em 2 semanas. Porque geralmente quando eles davam um ok, assim, você mandava os exames, tudo, eram 2 semanas. Então ele passou, foi parceiraço comigo, ficou, né, apreensivo, tudo, mas tava torcendo para o que fosse melhor para mim acontecesse. E acabou sendo a negativa, mas teve o positivo que daí a gente realmente oficializou o namoro. E ele também, assim como eu, ele tem vontade de no futuro morar, né, no exterior. Então a gente tá se embasando cada um, porque ele também é uma pessoa que mudou de área alguns anos atrás, então tá tornando cada vez mais embasada, mais estruturada essa transição de carreira, né, que ele fez, assim como eu aqui nas terapias, né, já vai para 3 anos que eu tô fazendo, mas ainda considero que tem muito arroz e feijão aí para lidar com a área, né, de aprendizado, porque é uma carreira, é uma jornada. Então, eu tô só no começo, 3 anos para quem tem 28 anos, até, né, me aposentar um dia, muitos, muitos anos na frente, ainda tem muito arroz e feijão para comer. Então, os nossos planos são nos estruturar e a gente vai se organizando para futuramente, um dia, a gente conseguir mudar, né, viajar. E nesse período que a gente não vai morar fora, a gente também vai se organizando, vai viajando por aqui no Brasil, viajando para fora sempre quando der, e assim vamos, né? Entre maio e junho, depois que eu recebi, né, essa resposta, foi momento de remanejar os planos, de viver o meu luto, de entender, né, voltar mesmo para ter mais energia, já que eu vou continuar com as terapias, então vai ser entrega total. E para entrega total a gente precisa de viver os nossos lutos antes. Então, maio e junho foram meses muito de viver esse luto. Em junho, eu tive a experiência de fazer o Leader Training do Tadashi Kadomoto. Muito maravilhoso. É igual constelação sistêmica, a gente não pode falar o que viveu ali, mas é maravilhoso. Leader Training é treinamento de líderes, né? E realmente é um treinamento de líderes para você liderar a sua vida, para você voltar a assumir o controle, você ser a pessoa que dirige o seu avião, né? Porque muitas vezes uma das coisas que mexeu bastante comigo nesse processo da Emirates foi que eu fiz
os meus movimentos, mas de certa forma a grande resposta ali naquele momento em relação à minha vida não tava nas minhas mãos. Então eu tava sentindo como se eu não estivesse dirigindo meu avião, sabe? Eu tava investindo nas outras coisas, mas dependendo de, né? Então o Leader Training foi um treinamento essencial para voltar essa energia para mim, para voltar, tá? Eu tinha deixado o controle do avião com eles, agora vamos pegar de volta e assumir as coisas, né? E junho foi isso. E após o Leader Training eu continuei, que eu já estava fazendo uma formação de constelação gemelar. Mais pra frente eu falo pra vocês, eu ainda não terminei. É uma constelação que a gente mexe com o campo intrauterino, antes da gente nascer. Porque o nosso corpo, ele tem memórias. Nós temos memórias energéticas, não são nem memórias corporais físicas, porque no período que a gente faz a constelação ali, a pessoa não tinha nem desenvolvido o cérebro, né? O sistema nervoso. Então, é muito intenso, mas foi essencial, porque eu tive as partes da vivência em junho também, junho, julho, que foi assim, para mim, Leader Training e essa experiência foi o que me renasceu pra estar de novo aqui, né? E agora em agosto eu tive duas coisinhas que vieram, né? Como fluxo, fluxo não, como uma consequência de tudo isso que eu passei. Eu resolvi dividir meu Instagram, que até então eram iguais, e vai estar aqui na descrição do vídeo, sigam lá, é Terapamela. E eu criei agora em agosto esse Instagram mais profissional, eu vou estar sempre postando umas 3 vezes por semana, postando conteúdo lá. E eu também iniciei, que foi uma das coisinhas que eu coloquei como projeto ali, quando eu fiz o Leader Training, de fazer uma pós-graduação na área, né, de terapias. E eu estou fazendo uma pós-graduação em psicologia transpessoal, que é maravilhoso. Conto mais pra vocês no futuro, porque já tá ficando gigantesca essa atualização. Mas basicamente é isso. E vou mostrar pra vocês, pra mim, toda essa atualização traz muito uma simbologia, um arquétipo que eu carrego comigo e sou muito apaixonada. E eu ganhei recentemente uma fênix, a fênix do Harry Potter, a Fawkes. Todo esse processo, para finalizar aqui a atualização, né, me veio muito, muito, muito intensamente, assim, a sensação de morte mesmo. Até por isso também de morte emocional, morte de algumas ideias, de algumas coisas, né? Então foi um período muito intenso esses últimos 9 meses. Mas eu sinto muito que eu renasci. E a fênix é esse arquétipo, né, de um animal que ele queima, né? Ele tem até esse pelo de fogo. Ela queima e das próprias cinzas ela renasce. Ela tem essa mitologia, né? E é o que a Pamela, que está aqui neste momento, sente muito forte, assim, um renascimento. E é isso de atualização. Obrigado quem assistiu até aqui. Agora eu vou falar sobre os centros de inteligência. Centros de inteligência que eu tinha prometido para vocês lá em novembro do ano passado é uma parte da teoria do Enneagrama. O Enneagrama, ele é uma base teórica psicológica juntando com a espiritualidade. Então ele traz, assim, eu gosto muito do Enneagrama porque ele casa muito com a psicologia transpessoal que eu tô fazendo a minha pós-graduação agora, que a ideia é a gente olhar, não negar o material, mas a gente ampliar nosso nível de consciência. Que daí vem esse olhar mais espiritual, esse olhar mais sistêmico, holístico. Porque com esse olhar você consegue entender tanto
tanto suas questões internas, né, a trabalhar, mas também se conecta com a sua luz, né? Espiritualidade, ela é muito... E a própria questão psicológica é isso, de você olhar para suas sombras, mas também olhar para sua luz, para você, né, fazer esse movimento que eu falei da Fênix aí, renascer das cinzas. E os centros da inteligência são bem facinhos de explicar. Todos nós temos eles, que são centros de inteligência mental, pensar, né? Emocional, sentir, e o instintivo / corporal, que é a inteligência do corpo. Todos nós temos essas inteligências. Só que o que acontece, dependendo do nosso tipo de personalidade, que é o que o Eneagrama trata, né? Ela é uma teoria das personalidades. Dependendo do nosso tipo de personalidade, a gente tem a tendência de ter um centro principal, que é o centro meio que comanda como a gente sente o mundo. Então, o que acontece? Eu vou dar um meu exemplo pessoal. Eu me identifico lá no Eneagrama como um tipo 5 de personalidade, que é um tipo mais mental. E pessoas que se identificam com esse centro de inteligência mental acabam sendo muito mais reflexivos, pensam antes de tomar uma decisão, faz uma lista de prós e contras e tem várias e várias coisinhas, tudo passa primeiro por esse centro de inteligência preponderante, que é o racional. Só que, qual a ideia? Nós temos esses 3 centros. Se eu só uso o meu mental, se eu só uso o meu racional, o meu emocional pode ficar negligenciado, assim como o meu instintivo, o meu corpo. E qual é a ideia? Porque eu estou explicando para vocês aqui, né? O canal, né? Desde o primeiro vídeo, a ideia é que a gente pense, né? Na mente, no corpo, tudo alinhado, né? É muito essa filosofia que eu sigo, né? Da yoga, do yoga, a reintegração. Então, quando a gente fala do centro de inteligência, é a gente entender que existe isso, né? Que existe o centro mental, que é o centro mais da mente, o mais racional, o centro emocional e o centro instintivo corporal. A gente pode entender que eles existem e parar e perceber o que a gente usa mais, o que vem primeiro na frente. A gente entendendo o que vem primeiro na frente, a gente não vai deixar de funcionar com ele, mas vai se entender melhor. E a gente entendendo que as outras pessoas que a gente convive não necessariamente funcionam com esse mesmo centro de inteligência que é o nosso, né? Como um preponderante. O ideal é a gente equilibrar, né? Mas a tendência é a gente utilizar um pouquinho mais um deles. Então, o que ajuda a gente a entender sobre esses centros de inteligência, trazendo para um exemplo que eu acho que fica mais fácil para vocês entenderem. Eu aqui, mais mental. E eu tenho familiares que funcionam mais pelo emocional. A pessoa que, quando tem uma notícia intensa ali, né, emocionalmente vai ser muito forte. A pessoa vai ter uma reação. Assim como uma pessoa mais instintiva corporal vai ter também uma reação do corpo, vai precisar de fazer um movimento. Já uma pessoa racional vai ser uma pessoa do instinto mais mental, ela vai sentir, vai ficar ansiosa, mas a tendência não vai ser demonstrar tanto, assim como as pessoas dos outros centros de inteligência mais dominante. Então, quando a gente passa a entender isso, a gente pode olhar, né? Você pode fazer esse exercício aí em casa, de perceber, olhar para as pessoas que você convive e perceber: minha mãe, ela é mais emocional, ela é mais mental ou ela é mais corporal? Começa por a gente primeiro, né? Eu sou mais mental, mais emocional ou mais instintivo corporal? Entendendo, primeiramente, como você funciona, o que acontece? Se você se percebe muito mental, as pessoas do mental, elas vão ter a tendência a ficarem mais ansiosas, porque a mente, ela tá sempre pensando ou no passado, né, que daí você fica mais depressivo quando
você não consegue sair ali do passado, ou pensando, ansiando, preocupado com o futuro. E daí vem a ansiedade. E daí se eu percebo, nossa, eu tô muito ansioso, o que você faz? Você traz atenção para um outro centro de inteligência, para ele te ajudar a gerenciar essa ansiedade. Nossa, eu tô muito ansiosa, vou fazer alguma coisa com o corpo, trazer o instintivo corporal. Tô com muita energia na cabeça, né, ansiosa, então eu preciso de gastar um pouquinho dessa energia no corpo. Isso vai ajudar a dar um relaxamento. Ou pode ser também que eu precise de olhar para alguma coisa do meu âmbito emocional, do meu centro emocional. Eu tô muito ansiosa porque eu tô morrendo de medo que vai acontecer comigo uma coisa que aconteceu há 3 anos atrás. Então, bora trabalhar essas emoções? Bora fazer terapia, olhar, né, para isso? Porque conforme a gente vai trabalhando esses 3 centros de inteligência, a gente vai continuar, sim, tendo a preponderância de um deles, mas a gente vai utilizar também os outros centros para nos ajudarem a nos centrarmos, a ficarmos mais funcionais no mundo. Porque, vou dar o exemplo aqui do mental. Se eu ficasse só no mental, eu não iria conseguir me conectar com vocês, me conectar com as pessoas que eu atendo, porque para essa conexão a gente precisa do nosso centro emocional desenvolvido também. E daí, para a gente ter uma expressão boa com as outras pessoas, a gente precisa de o nosso emocional tá bem. Senão, onde você vai, né? Se o mental você fica só na abstração, só nas ideias, fica prolixo. O emocional em desordem, super caótico, você não consegue fazer as coisas. Pensa que não consegue dar conta, é aquela pessoa que é explosiva com todo mundo, ou fica muito triste, né? Ou muito também você pode ficar muito enojado com tudo, emocional, não consegue, né? Fica procrastinando ali, enfim. E também tem a questão do instintivo corporal. Quem é instintivo corporal tem a tendência de acessar muito também essa questão da raiva. Porque o instintivo corporal são pessoas que têm um nível de energia muito mais alto no corpo, assim. Percebem. Uma pessoa mental vai refletir o que eu entendi sobre isso. Uma pessoa emocional vai perceber o que eu senti sobre isso. E uma pessoa mais instintivo corporal, ela vai perceber as sensações do corpo. Quais são meus sentimentos em relação a isso. Então, a partir dessa percepção, a gente faz o caminho de volta para se ajudar, para se entender. Bom, isso aqui foi uma explicação geral para vocês entenderem um pouquinho o que existem. Comente aí no vídeo se você conseguiu agora perceber, eu sou mais mental, eu sou mais emocional, eu sou mais instintivo, né? E comenta aí no vídeo. Lembre de deixar o seu joinha aí e futuramente teremos mais vídeos. Aliás, no meio desse caminho também, quando finalmente, em julho, eu falei assim, vou voltar, já tô bem, né? Vou voltar a gravar. O meu celular deixou de funcionar. Quebrou a câmera, né? A frontal. Só que agora eu estou com outro, com o novo celular, e aqui estou, então teremos mais vídeos no futuro. Belezinha? Gratidão por estar aqui, gratidão por ser você. Um grande beijo e até a próxima.